Glória a Jesus. Vamos então ouvir a palavra do Senhor? Amém, queridos. Hoje o culto de busca do Espírito Santo. Amém? Então vamos buscá-lo nessa hora. E vamos meditar na palavra do Senhor, lá em Salmo de número 27, versículo de número 4. Amém? Salmo de Davi, capítulo de número 27, versículo de número 4. Amém? Tem uma palavra que eu tenho certeza que vai abençoar muito seu coração, o nosso coração. E Deus tem algo para nos ensinar. Assim que lermos essa passagem, eu vou falar um pouquinho sobre o tema, tá bom? Dessa palavra. Salmo 27, versículo de número 4. Amém? Salmo de Davi, capítulo de número 27, versículo 4. Depois nós vamos ler alguns versículos, ou pelo menos citá-los. E você, à medida que for sendo citado, você pode acompanhar. Amém? Que diz assim: uma coisa peço ao Senhor, e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Amém? Agora a igreja pode fazer essa leitura no 3, 1, 2, 3. Amém. Pai, te apresentamos essa palavra, que ela venha de encontro, Senhor, às nossas necessidades espirituais, e que essa palavra, Senhor, produza em nós mudanças, que essa palavra produza em nós atitudes que te agradam, atitudes que te glorificam, atitudes, Senhor, que possam moldar o nosso caráter, a nossa vida, e que nós possamos, Senhor, entender qual é o verdadeiro objetivo, Senhor, da nossa existência. Não estamos aqui por nós mesmos, mas estamos aqui pelo Senhor. Pai, muito obrigado que está aqui servir a tua obra, servir ao teu reino, estar em comunhão. Meu Deus, te adorar não seja um incômodo, não seja um peso, mas seja, Senhor, um grande privilégio que o Senhor nos concedeu. É assim que te pedimos, nos conduz. Em nome de Jesus, se a igreja crê, diga amém, amém e amém. Fique à vontade, querido, podem sentar. O tema dessa palavra, queridos, diga assim, hospedando a presença de Deus. Amém? Você pode repetir, hospedando a presença de Deus. Amém? Vou falar um pouco naquilo que nós temos aprendido um pouco também nas nossas meditações e também me baseio um pouquinho nos pontos que o Bill Johnson traz no livro dele, A Presença de Deus. Amém? E é um livro baseado nos princípios bíblicos que nos traz a reflexão do nosso chamado como servos de Deus. Às vezes se torna talvez difícil, irmão Ailton, né? Nós temos o irmão Ailton e o irmão Adailton. Está bem ali, ele é o irmão Adailton. Então, irmão Ailton, às vezes nós pensamos, ou talvez às vezes pode ser uma dificuldade, né? Estar num culto, estar, né, fazendo a obra, por exemplo. Parece que tudo que envolve um pouco as coisas de Deus, parece que em alguns momentos se torna um peso. E eu vou mostrar para você que se torna um peso, sim. Mas por que se torna um peso, né? Por exemplo, claro que a gente cansa, não estou falando do cansaço que todos nós sentimos. Mas, irmão Adailton, nós às vezes não percebemos, mas a gente vai perdendo um pouco do foco do que realmente é servir a Deus. Eu quero falar um pouquinho nessa palavra exatamente sobre esse ponto que é tão importante de nós desejarmos a presença. Independente, né, do que nós fazemos, das dificuldades como eu coloquei, uma coisa nós precisamos aprender como discípulos, é desejar a presença. Eu vou mostrar para você que talvez você não deseja tanto, como muitas vezes eu olho para mim mesmo e às vezes vejo que falho nesse desejar a presença de Deus.
Por exemplo, talvez quando nós vamos orar, sim, nós oramos com vontade, ou pelo menos tentamos orar. Ou às vezes pensamos mais em Deus quando vamos fazer uma leitura, vamos fazer alguma coisa, talvez lembramos de Deus. Ou quando nós nos lembramos que tem culto e viemos para o culto, talvez ali a gente pense um pouquinho em Deus. Mas passou esses momentos, eu aposto, é muito difícil você pensar em Deus. É muito difícil. Entrou no carro, a pessoa parece um endemoniado. Briga com todo mundo no trânsito, xinga. A pessoa vai fazer um trabalho, murmura, reclama de todo mundo. Ou seja, aí depois que a gente lembra que é crente, aí parece que a gente volta, rapaz, eu sou crente, sou servo. Mas não deveria ser assim. Uma vez, por isso que tem aquele velho ditado, né? Ou aquele mau testemunho, melhor dizendo, que a gente sempre vê, da pessoa que às vezes anda com a Bíblia, fala de Deus, mas o testemunho deixa a desejar, que todos nós já vimos. Como eu falo para vocês, irmãos, não quero ser melhor do que ninguém, mas apenas um julgamento particular meu. Irmãos, é difícil você achar um homem de Deus. É difícil. Falar de Deus, até o diabo fala. Crer em Deus, até o diabo crê. Mas é difícil. E eu não falo longe não, próximo da gente mesmo. É difícil. Por quê? Porque a gente perde muito. Não que a pessoa quer ser assim, não estou dizendo isso. Estou dizendo que isso acontece com a gente, mas porque nós não estamos desejando a presença. Quem está entendendo? Então, eu digo, fui católico bem no início da minha caminhada. Isso que eu falo para você, eu não aprendi, né, quando estava lá. Mas você acha que eu ia para a missa para quê? Com certeza não era para rezar. Pode ter certeza disso. Ou talvez ia mais por cultura. Ou como alguns familiares meus que postam que às vezes estão na igreja católica, mas depois estão bebendo. Cadê a consciência da presença? Bebo socialmente, né? O diabo gosta desse, que te leva socialmente para o inferno também. Bem tranquilinho para o inferno que você não percebe, né? Longe da igreja, mas perto de Deus. Aí o diabo, é a frase que o inferno gosta. Né? Porque não tem como, queridos. Existe um tripé que você precisa aprender, que é o quê? Nós que servimos a Deus, tem três... É um tripé que deve nos nortear. Nós que servimos a Deus. Primeiro é a adoração, que inclui tudo que a gente já faz. O segundo é a comunhão. Por mais que a gente tenha dificuldade de lidar um com o outro, nós precisamos viver em comunhão. Por quê? Porque Jesus fez isso, ele nos transformou, obrigado, Felipe, para vivermos em comunhão. Por mais que às vezes temos desafios, tem desentendimento na igreja? Diga, tem. Tem inveja na igreja? Tem. A igreja não é um local da perfeição, mas nós aprendemos justamente por quê? Porque quando tem as contrariedades que a gente cresce. Quem está entendendo? Então são no meio dessas contrariedades que nós vamos crescer. Por exemplo, se você está num ambiente onde você não exerce o perdão, como é que você vai dizer que você perdoou? Se na igreja todo mundo fosse, ninguém errasse, como é que você ia saber que você perdoa? Porque quando fala de perdão, é muito mais, está mais se referindo a nós mesmos que servimos a Deus, não é o outro. Lá do mundo é obrigação nossa perdoar. Mas principalmente parece que é mais fácil perdoar a pessoa do mundo do que dentro da igreja. É ou não é? É mais fácil perdoar alguém de fora do que dentro da sua própria casa. Quando a mulher comete algum erro, você precisa ver. Quando o homem faz alguma coisa, você precisa ver. Mas deixa a pessoa de fora, é muito mais fácil. A gente briga com os homens, quando a gente ministra para os homens, né? Que às vezes, por exemplo, o homem às vezes, não é para ele fazer isso, mas quando ele erra em dar carona para uma mulher, aí a mulher lá, por algum motivo, não sei, até um parentesco dele, que seja uma mulher, ela se atrasa, ele dá um pio. Não, tranquilo, eu tava sem pressa. Mas aí deixa a mulher dele atrasar para te ver. Tu vai ver o Satanás dentro dele, xingando, com raiva, brigando, e vice-versa mulher. Mulher às vezes não tem paciência com mais, né, faz aquela situação. Então o que eu quero dizer é que tudo isso, irmãos, é uma demonstração que nós não temos consciência da presença. Estou sendo sincero para você. No futebol, né, os atleticanos morrendo porque o Atlético perdeu a final, chorando. Oh, meu Deus do céu. E crentes, muitos talvez são crentes. Cara, vai morrer por futebol, meu irmão, pelo amor de Deus. Né? Que mais? Às vezes a pessoa exagera, eu falo, exagera no comer, não tem consciência do que o Espírito fala. Olha a glutonaria, olha a bebedice. Não, é porque agora eu sou crente, isso é coisa do Antigo Testamento. Então vai se acabando aí que
Beleza, mas não é. O Novo Testamento fala sobre o que? A glutonaria, o comer em excesso, de forma ansiosa, né? Não cuidar do corpo, que é uma mordomia que Deus nos deu. Irmão, a pessoa pensar que não deve cuidar da saúde, essa pessoa nem ouça esses conselhos, é a pessoa mais ignorante que tem. Então os médicos estão tudo errado, irmãos. Pelo amor de Deus, gente. Os enfermeiros que falam, os nutricionistas estão tudo errado, então. Então, gente, se a ciência confirma isso, a gente está falando, a Bíblia já fala isso há muito tempo. Claro que a Bíblia não dá muitas vezes uma resposta direta cientificamente, mas ela fala de sabedoria, né? Então, nós perdemos a consciência da presença de Deus muito rápido. Isso é um problema para todos nós, irmãos. Eu tento, mas isso é difícil. Mas nós devemos buscar. Sim ou não? Se você tiver consciência da presença, você vai ficar com os contatinhos lá no Instagram? Você vai ficar vendo o que não é para ver lá no Instagram? Você vai ficar perdendo tempo com coisas que não têm futuro, com fofoca, com briga, com intriga. A gente não perde tempo com isso. A gente modera um pouco o que a gente fala. A gente vigia mais o que a gente talvez está pensando. A gente gerencia melhor os nossos pensamentos. Eu não vejo a hora de terminar esse culto, porque eu vou me acabar naquela lasanha. Não, luta contra esse pensamento, é um pensamento intruso. Não é a hora de pensar em lasanha. Churrasco. É hora de você se alimentar da presença. Ah, mas eu estou com fome, apóstolo. Meu irmão, tá bom, mas deixa para pensar depois. Você está diante da presença. Quem está entendendo? E se nós não tivermos essa consciência da presença de Deus, nós vamos perder muito. A gente briga até com o cachorro. Briga, fica chateado com o cachorro, fica chateado com o som do vizinho. A gente se incomoda com tudo porque a gente perde a consciência, diga, da presença. Diga misericórdia. Você lembra quando Pedro ele passou de um homem, né, com medo ali, diante daquela criada, lá em Mateus 26, versículo 69, quando ele é interrogado, ele é perguntado, tu é Galileu, tu andou com ele. Não andei não. Está confundindo, estou com medo. E aí na sequência o que acontece? Depois de todos esses eventos, aquela transformação que Pedro vai passar, ele retoma a consciência da presença, ele vai ser um homem, irmão, muito usado por Deus, amém? Na cura, né, dos enfermos, na ministração da palavra, né? Você pode ler, por exemplo, Atos capítulo 5, versículo 15, você pode me acompanhar nessa leitura? Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículo 15. Atos dos Apóstolos 5,15, que diz: a ponto de levarem os enfermos até pelas ruas e os colocarem sobre leitos e macas, para que ao passar Pedro, ao menos a sua sombra se projetasse em alguns deles. Meu Deus, que coisa tremenda. Quando eu olho isso aqui, mas eu fico sem chão. Eu falei, Senhor, eu quero essa presença. Mas quando você vai hospedar alguém, né? A gente não hospeda de qualquer jeito, a gente precisa preparar o ambiente. Por exemplo, quando você vai receber alguém na sua casa, você não quer tentar melhorar o máximo possível. Tem alguns que nem querem receber, porque às vezes não sei se cuida bem da casa, acho que é comida. Não, apóstolo, não vem aqui não. Eles falam. Tá tudo bagunçado. Eu falei, rapaz, se nem o pastor ele consegue receber, que dirá Deus. Né? Ele está vendo, aí está feia a situação dele, só nascendo de novo, né? João capítulo 3, tem que ler João capítulo 3 para poder retomar, né? Mas o pastor não vai vir para tua casa não, meu irmão. Eu vou já te visitar, né? É claro que claro que é direito de se arrumar, né? Você não vai viver numa casa, né? Você sabe que onde tem sujeira, bagunça e tudo, a gente sabe quem é que mora lá, né? Além de você, né? Mora Satanás e seus demônios. Uma vez uma irmã, tive um sonho com o senhor. Eu falei, foi mesmo, foi o sonho que a sua casa estava cheia de teia de aranha e tal, eu ouvindo aquilo, né? Aí ela falou, olha, era uma janela, e era um muro, a parede era amarela e tal, aí beleza, aí eu ouvindo aquele testemunho, eu falei, rapaz, isso não é lá em casa não. Aí eu só pensando, né, eu falei, irmã, que qual é a sua parede? É amarela. Eu falei, então é a sua casa. É a sua casa. E essas aranhas aí são demônios e essas teias já é a moradia deles. Mas só que claro que era no contexto espiritual, né? Ela estava vivendo uma luta, mas a gente sabe quando a casa vive desorganizada, quem é que mora lá, né, irmãos? Sim ou não? Sim, quem gosta de bagunça? As coisas organizadas vêm do Senhor. Embora o reino das trevas é organizado, né, para fazer o mal, né? Mas
ele gosta de sujeira, de ambientes que estão desorganizados. Você pode ver uma pessoa que está com uma mente confusa, ela não tem paz, ela não consegue avançar na vida, né? Então, é interessante pensar sobre essa hospedagem da presença de Deus, que deve haver dentro de nós um preparo. Diga, deve haver um preparo do ambiente. E qual é esse ambiente? Diga assim, sou eu. Amém? Quando nós lemos no Salmo, irmãos, 27, versículo 4, que ele fala, uma coisa peço ao Senhor e a buscarei. O que é isso, irmãos? É a presença. É ter esse ambiente onde Deus habita, onde Deus está no meio de nós, né? Habitando. Irmãos, e quando nós temos essa presença, eu digo para você, a gente não fica reclamando um do outro. A gente não fica brigando, por mais que dê vontade. Mas o que a gente faz? A gente aprende a olhar para o outro com misericórdia, com graça. Sim ou não? Nós precisamos. Então, eu penso que essa palavra ela é muito oportuna, porque senão os problemas, eles irão nos consumir. Nós, como cristãos, irmãos, devemos buscar a presença, porque lembra o que os apóstolos fizeram no primeiro século? Uma das coisas que eles mais fizeram era buscar a presença de Deus. Tanto é que eles instituem diáconos, porque eles vão falar, para que nós venhamos nos dedicar à leitura, ao ministério da palavra, à oração, à leitura e ao ministério da palavra. Então, por quê? Porque para se ter a presença de Deus tem que ter busca. Se nós vemos a história dos avivamentos da igreja, nós vamos perceber que eles são marcados por busca. E eles têm consciência dessa presença. Os grandes avivamentos que houveram foram homens e mulheres que se posicionaram e começaram a buscar a Deus. De forma simples. Não chegou, por exemplo, uma multidão buscando, mas um grupo pequeno que começou a buscar a presença de Deus. E uma vez que você começa a buscar a presença de Deus, algo com certeza vai acontecer. E o meu desejo, irmãos, aqui de ser pastor é exatamente isso, porque um dia essa presença me alcançou e eu sei que essa presença transforma. Se algumas pessoas ainda não foram transformadas, é porque elas não estão buscando essa presença. Quando nós estamos cheios da presença, o medo, o amor de Deus, né, lança fora todo o medo. Nós somos cheios de tudo aquilo que vem de Deus. Nós aprendemos a perdoar, mesmo quando a gente não está errado. Aparentemente, não fizemos nada de errado, porque eu acho impossível nós sermos totalmente isentos. De alguma forma, nós temos os nossos erros, né? Nós vamos lá, pedimos perdão, ou pelo menos nos esforçamos para isso. Então, existe um desejo dentro de nós de mudança. Amém? Essa presença precisa nos direcionar para mudanças de forma reais. Quando nós olhamos, por exemplo, a vida de Zaqueu, ele teve uma consciência da presença de Deus. E o que marca, irmãos, alguém que se arrepende é mudança. Você vai ter certeza que você se arrependeu no dia que você muda. Quando não é mais discurso, não é só mais mental, mas é ação. Agora, eu não fumo mais. Eu não bebo mais a partir de hoje. A partir de hoje, eu não vou mais brigar. A partir de hoje, eu aprendo a confiar em Deus. Você aprende. Vai estar difícil, vai ser um desafio, mas eu aprendo a confiar em Deus. Eu e você começamos a colocar o quê? Diante do Senhor? A nossa confiança. Diga amém. Então, essa presença, essa consciência deve existir dentro de nós. E aí não tem mais vaidade. A gente não vive uma vida de acusação, nós não vivemos com problemas. E voltando aos problemas que eu falo assim, que nós acabamos criando. Mas voltando a Zaqueu. Zaqueu, o que ele fez? Ele devolveu tudo aquilo. Ele devolveu. Por que o Antigo Testamento é tão importante? Porque ele norteia princípios. Às vezes a pessoa pede perdão, mas ela não repara o erro dela. Precisa haver um reparo do erro. Claro que talvez você não vai consertar tudo, mas tem que ter um reparo. Tem pessoas que emprestam a coisa, perde, e não tem, além de nem pedir perdão, não restitui. Precisa ser restituído. Ou pelo menos um valor mínimo. Precisa haver. Claro que com relação à salvação, é pela graça 100%, não precisamos fazer nada. Entre aspas, o que deve entrar? A nossa fé. A nossa fé é a nossa obra, no que diz respeito à salvação. Claro, que com o que Deus fez, o homem não entra nada. Mas, para mim alcançá-la, eu preciso ter uma atitude de fé. Essa fé é uma obra. Mas que nós não temos mérito algum com isso. Mas você tem que entrar com uma parte. A graça de Deus, ela vai cobrir aquilo que eu não posso fazer, mas eu preciso entrar. E é mínimo. O que pode fazer é crer na obra.
E aí ele toma posse das vitórias conquistadas na cruz. Mas no que diz respeito ao que nós fazemos aqui, no que diz respeito ao relacionamento, aquilo que eu defraudo ou falho com meu irmão deve ter reparação. Por exemplo, o marido que traiu, pediu perdão para a mulher perdoou, beleza. Mas aí, como é que você vai conquistar, de fato, agora, todas aquelas atitudes que traziam desconfiança, o homem tem que mudar. Porque se ele não fizer isso, ele não se arrependeu. Arrependimento requer uma atitude que comprove a sua mudança. Aí ele continua na rede social, ou ela que traiu também continua na rede social, continua com um contatinho, é uma amizade com pessoas assim que traz desconfiança. Me diz, como é que ele mudou? Não tem nada a ver, tem sim, porque você está reconquistando a pessoa novamente. Então, tudo isso é importante. Então, quando nós temos esse olhar lá no Antigo Testamento, nós vamos perceber que todos esses princípios, eles estão ali de uma forma muito importante. Amém? E eu não entendo, por exemplo, que a lei não tem importância. Existem pastores e igrejas que pregam isso, mas para mim isso pregam heresia. Não estou pregando salvação pelo Antigo, mas existem princípios que estão ali bastante claros, que devem nortear a nossa vida. Ou o Antigo Testamento se resumiu apenas a dízimos e ofertas? Porque quando é dízimos e ofertas, nós vamos lá no Antigo e pegamos os princípios de prosperidade. Que é o quê? Qual é o princípio? Se nós fôssemos pegar o pé da letra, por exemplo, o princípio do dízimo, ninguém daria dízimo mais hoje. Por quê? Porque o dízimo, de fato, era por meio de animais e era entregue no Templo de Jerusalém, para os levitas. Mas o que a igreja faz hoje? Como esse sistema era um modelo do Antigo Testamento, esse modelo talvez não dá para ser replicado hoje. Mas o que replica hoje? O princípio. O que estava por trás desse princípio? O contribuir. A gratidão. E quando você faz na sua congregação, por exemplo, Deus com certeza vai te abençoar. Não tenha dúvida disso. Então nós vamos resgatando e resguardando, né, os princípios. As outras coisas não são diferentes. Quando a Bíblia fala sobre alimentação, sobre pureza, aquilo não está como um enfeite só para encher conteúdo no Antigo Testamento. Nas entrelinhas, você vai vendo a presença de Deus. Por exemplo, nada contra, mas existe esse princípio nas Escrituras. Nada contra quem consome. A carne de porco, por exemplo. Eu não tenho nada contra quem come, mas ali tem um princípio. Qual é o princípio que eu entendo? Qual é a carne mais saborosa que tem, irmãos? Não vem dizer que é a bovina, porque não é. É a carne suína. Assim, em termos de sabor, não tem comparação. Mas o que está por trás dessas entrelinhas? Que se você consegue, irmãos, vigiar algo que Deus está proibindo em detrimento do próprio sabor, você consegue segurar tudo. Estou lhe falando. Você consegue ter mais santidade. Você consegue lutar. Ah, não tem nada a ver, bota na boca e come. Jesus não comeu carne de porco, eu vou pela dieta de Jesus. Se você me provar que Jesus comeu carne de porco, eu volto a comer carne de porco. Mas não comeu. Mas nada contra quem come. Isso também não tem nada a ver não tem nada a ver com salvação. Você é salvo pela graça. Mas eu entendo que perdemos uma grande oportunidade de aprendermos algo pelo Espírito Santo, que é o quê? Diga assim, domínio próprio. Tudo bem, você pode comer uma carne de porco, mas está exagerando em outras coisas. Também tem que vigiar em tudo, irmãos. Então eu vejo uma sabedoria tremenda, irmãos. Porque quando você consegue controlar a boca, eu lhe digo que você consegue controlar as outras coisas. Se nós não conseguimos controlar a alimentação, eu garanto para você que tem um monte de coisa descontrolada na sua vida. Na área que pode contribuir para a santidade, que eu estou me referindo. Não tem nada a ver com salvação. Salvação é pela graça, irmãos. Amém? Isso é um mérito eterno do Senhor pela sua infinita misericórdia. Nós não merecemos isso. Mas, com certeza, irmãos, ter domínio próprio vai me preservar muito também na minha salvação. Quem está entendendo? Diga amém. Bom, então veja, também, queridos, nós temos uma situação interessante da mulher, irmãos, daquela mulher enferma, né, que percebeu que apenas se tocasse na veste de Jesus, ela seria curada, né, lá em Lucas 8:43. Então o que nós vamos perceber? Que aqueles que carregam a presença, as pessoas ao nosso redor também são curadas, são tocadas. Você pode ver que quando você faz um jejum, você busca, você apresenta, quando você chega num ambiente pesado, você sente, e aquelas pessoas naquele ambiente, elas são abençoadas.
Isso não é porque eu sou melhor e você é melhor, mas isso é porque nós buscamos a presença de Deus. Irmãos, eu tenho uma experiência, irmãos. Às vezes a gente vai orando no caminho, a gente chega numa loja, irmãos, não é brincadeira nenhuma, irmão. Você é obrigado por isso. E você também tem essa função na sua vida. Eu chego lá, não tem ninguém na loja, ninguém. É só a gente entrar lá, irmãos, que começa a entrar cliente na loja. Vocês têm essa experiência? Não tem ninguém na loja. A gente entra lá, começa a chegar cliente. Você quer ver seus negócios abençoados? Chame os líderes da igreja para orar. Não é por mim não, porque eu não sou nada. É simplesmente pela unção daquele que nos dá. Às vezes o irmão compra um monte de coisa, compra carro, casa e tal, aí tá morto. Não chama nem o pastor para orar. Chame, meu irmão. Chame os líderes da igreja para ungir seu negócio. Vai ser abençoado. Vai ser abençoado. Você chega lá, você chega num local, tá a tristeza, a agonia lá, a alegria entra, porque você hospeda a presença de irmão. Pensa um pouquinho. Querido, você está hospedando a presença do Criador do universo. Alguma coisa tem que acontecer onde você está. Não é porque, porque eu não sou, tudo bem, a gente não é ninguém. Mas se você está buscando a presença, o ambiente vai ter que mudar. Não pode permanecer. Diga para o teu irmão assim, ei, o ambiente onde você está não pode permanecer o mesmo. Vai mudar sim, e para melhor. Diga amém. Então, o que ela viu? Que Jesus carregava a presença. No fundo, irmãos, nós estamos buscando também essa presença. E essa presença ela é muito importante, irmãos. Principalmente para nós mesmos, porque às vezes estamos cheios de problema. E nós precisamos da presença de Deus para que nós possamos também ser confortados por Deus. Diga amém. Amém? E quem carrega essa presença, irmãos? Quem é aquele que transferiu para nós essa presença? Diga Jesus. A presença de Deus é uma pessoa. Diga Jesus. Ele enviou o seu Espírito para habitar em nós. E Ele... Irmãos, olha só. Essa mesma alegria que você sente quando tem o Espírito Santo... Paulo, Pedro, os apóstolos, lá no primeiro século, os discípulos, todos, as mulheres que andaram com Jesus, todos, elas sentiram a mesma coisa que você sente nesse culto. Não é porque eles... Não, é a mesma presença, não mudou. Não é porque eles foram mais cheios de uma forma... Não, o mesmo nível está sobre a sua vida. Claro que ninguém vai substituir os dois, eles são únicos, foram escolhidos por Deus. Mas a mesma unção, poder também está sobre a tua vida. Querido, eu sempre falo, não tem problema alguém gritar, sapatear, porque a gente gosta, eu faço isso também. Mas uma coisa é certa, é o espírito ou a emoção, porque se for o espírito, transforma. Agora, se não está transformando, se julgue. Fala, Senhor, eu só quero sapatear quando for o teu espírito. Eu não quero sapatear porque eu só o evangelista está sapateando. Só porque eu acho que é legal, né? Não é por isso. Aí eu vou chorar porque a Sara está chorando. Não, você vai chorar porque você está sentindo a presença de Deus. Emocionalismo. Meu Deus, tu é muito seco de Deus, você que fala isso. Você é muito seco de Deus. Desculpe de falar. Porque o Criador está habitando dentro de você. E você não chora? Não. Você está errado no seu entendimento. Não confunda pessoas que choram por emocionalismo por pessoas que choram pelo Espírito. Saiba diferenciar as coisas. Saiba ter o senso de proporcionalidade. Não pegue uma coisa e jogue para todo mundo. No reino de Deus tem branco, tem o laranja. Existe uma multiforme sabedoria. Irmãos, se nós temos a presença de Deus, nós vamos nos quebrantar. Nós vamos chorar na presença, porque é o único sentimento que nós podemos ter diante do Criador, é um sentimento de quebrantamento. Então não tenha vergonha de chorar, chore. Porque não tinha um avivalista, irmãos, que ficava com olhos secos diante da presença de Deus. Eles choravam. Irmãos, quem tem a presença de Deus ama estar nesse lugar. Ama, sabe por quê? Porque aqui eu vou lidar com meus irmãos. Às vezes eu posso ter uma dificuldade com ele, mas o amor de Deus, a presença de Deus deve falar mais alto do que diz respeito a isso. Quem está entendendo? Eu devo amar, adorar a Deus, eu devo amar, irmãos, ler a palavra durante a semana, ouvir louvores, entregar meu devocional. A gente vê a luta, irmãos, que é para um jovem, nem vou dizer nem jovem, vou dizer líder dessa casa, mandar até o devocional. Que dificuldade, meu Deus do céu!
Cadê a presença? Meus irmãos, isso deveria ser a coisa mais natural. Eu digo para você, eu falei para vocês, né, que fiz ciência da religião, a gente estuda várias religiões. O que é natural para o budista? Ele simplesmente senta, com maior alegria, ele dobra ali e começa a meditar. Ele fica horas. Isso faz parte da religião dele. E o que a gente faz como cristãos, que deveriam as coisas serem parte da nossa vida? A gente nem ora. A gente nem ama orar. Ah, pode, mas ele está fazendo por religiosidade. Que importa, mas ele está fazendo. Ou quando dá 5 horas no dia, o muçulmano, o que ele faz? Se ajoelha, não importa onde ele estiver, meu irmão. Mas aí o Netflix, o Deus Netflix, o Deus Instagram, aí você se curva horas e horas nas redes sociais e não tem um pingo de temor. Meu Deus. O que mais? Os pecados atuais. Ou idolatra a preguiça. Estou muito cansado. Deus vai me entender. Vai muito. Te dá 7 dias para você. E no dia que é para você celebrá-lo, você dá desculpa que está cansado. Poxa, legal. O budista, ele não tem isso para ele, não. Para o muçulmano não tem esse negócio, não. Por que o cristão é tão difícil, né? É uma batalha. É uma luta, irmãos. Algo que deveria ser natural. Busca amar a presença de Deus. Eu digo para mim, eu também prego para mim, porque eu estou nessa luta. E o Espírito Santo, na sua infinita misericórdia, me faz lembrar. Eu falei, meu Deus, eu tenho um compromisso meio-dia para orar. E corro. Às vezes até oro fora do horário, mas nós precisamos ter essa consciência da presença. Diga amém. Outros deuses hoje, irmãos, o Deus do ego. Eu não preciso participar de um NEF. Eu não preciso. Meu irmão, se você faz parte daqui, você vai ter que participar. Ah, porque eu gosto de célula. Então, aqui não vai ter célula. Ah, mas eu quero GC. Mas não vai ser GC. Querido, se envolva mais durante a semana. Essas atitudes estão denunciando algo que está em falta em nós. Quando nós vamos para o local pela presença, tudo muda, irmãos. Tudo muda. Deus está nessa noite nos trazendo uma forma de olhar para as nossas dificuldades, para aquilo que a gente enfrenta, como que a gente encara o nosso chamado. Irmão, servir a Deus de fato é um desafio, porque nós lidamos, o primeiro inimigo somos nós mesmos, meus irmãos. No mundo, irmãos, no mundo não tinha desculpa. Que horas é o negócio? É 2 da manhã? Tô lá 1h30. Chega cedo. Tô lhe falando. Dançava até amanhecer, bebia até o amanhecer, se drogava até o amanhecer e se deixasse emendava a semana toda. Às vezes, isso é seríssimo. Às vezes a pessoa ia trabalhar na segunda-feira, chegava ressaqueada, mas ficava na madrugada. Aí passa meia hora do culto. Caramba. Querido, desculpa, mas o seu pastor não é tradicional, não. Nesse sentido aí, não. Não é como é que chama? Como é que chama? Eu não sei nem como que dá o nome. Mas ele não é aquele tipo mecânico, não, irmãos. Mecânica, aquela coisa meio mecânica, que é tipo, tem que ser assim, 2 minutos, porque passa 2... Claro que Deus é com ordem e decência, irmãos, mas se você olhar se você for analisar, teve muita coisa que Deus parece que não fez com muita ordem e decência, não. Você sabe quantas horas aqueles discípulos estavam orando lá para buscar a presença? Você sabe quantas horas o candomblessista e um bandista, ele bate o tambor para o Exu descer e o orixá? Se o senhor não desceu, em 30 minutos a gente vai embora. Vai? Aí que eles começam a bater. Não vai descer aqui não, está repreendido. Se você não está bem, você já vai receber, está repreendido. Você não vai receber demônio não, meu irmão. E bate, dá 1 hora, dá 2, dá 3, vai descer, dá 4, bota comida, aí depois incorpora lá, aí desce a entidade lá. Desci agora no meu cavalo, ainda chama o outro de cavalo. Mas tirei que o diabo
nos odeia tanto que quando ele manifesta, chama de cavalo. Esse aqui é meu cavalo. Isso aqui é minha. Já vi. A pessoa onde nós estávamos orando manifestou o Exu Pombagira. Aí falou assim, ela é minha. Ela foi apresentada no terreiro. E a pessoa cristã, tá? Foi apresentada no terreiro para mim, ela é minha. Eu falei, mas como que cristã recebe? Aí o que eu entendi? Que ela aceita. O diabo só não tem mais domínio na nossa vida quando a gente entende que ele não manda mais pastor Sami na nossa vida. Agora, quando a pessoa achava que era o Espírito Santo, mas não era. Deixa eu manifestar um Exu Pombagira perto de ti para te ver. Se tu não tiver firme, tu sai correndo. É um negócio meio assustador, irmãos. A gente só não fica... Se eu fosse o natural ali, eu ficaria com medo. Mas como a gente está investido pela autoridade do Senhor, o Senhor nos dá ousadia para repreender. Mas quem já viu a manifestação de um Exu Pombagira? Quem já viu? É uma coisa... Exatamente, você sente aquilo ali, você vê que não é desse mundo. É uma coisa maligna. Dá aquele grito assim, escandaloso, altíssimo, te intimida pelo grito mesmo e fala, não vou sair, e começa a querer te acusar. Eu falei, primeiro ponto, cala tua boca aí, que aqui eu não vim para brincar contigo, e bota autoridade e vai sair em nome de Jesus. Agora, se você ficar com medo, ele sabe que você vai ficar com medo, vai ficar com o joguinho, não sai não. Aprendi uma vez, manifestou um Exu da morte numa pessoa próxima daqui. E nós fomos lá orar. E nós orávamos, irmão, sem brincadeira nenhuma, foi quase 1 hora orando ali, e nada. E aí eu fiquei, meu Deus, eu estou me sentindo banana aqui, esse demônio está brincando com a minha cara. E a gente, foi uma luta espiritual, nada, eu a bispo orava em nada, e apóstolo também nada. E eu falei, meu Deus, e agora? Aí Deus falou no nosso coração assim, pede para ela liberar perdão. Aí eu falei no ouvido, você está me ouvindo? Ela não está aqui não. Aí eu não estou falando contigo, falando com ela. Aí, tá me ouvindo? Tô. Eu falei, libera perdão agora. Ele consegue sim. Aí começou a querer sufocá-la. Larga ela vai falar, eu perdoo fulano. Quando ela falou, pô, ela voltou. São lutas espirituais. E a gente precisa estar na brecha, irmão, da presença. Eu falei, Senhor, eu vou lá, mas é o Senhor que vai tirar, Senhor. Nem eu não. Viemos de longe, viemos de outro bairro, e já tinha outros lá lutando, irmãos. Lutando, e a luta foi grande. Não é brincadeira, não. Então, quando sabe por que dessas resistências? Porque a nossa alma precisa de Deus, mas o nosso corpo, ele não quer Deus, o nosso corpo. A nossa natureza, ela não quer Deus. Tanto é que Paulo fala isso em Gálatas 5, 16 e 17. Que existe uma luta da carne contra... Isso é uma realidade, é uma luta. Por quê? Porque cada um a carne quer se satisfazer em detrimento do espiritual, né? Quem está entendendo? Então, esse queridos, o nosso grande desafio. Carregar a presença de Deus. Por quê? Qual era o grande propósito ali antes da queda, irmãos? Que a presença de Deus, né, pudesse ali habitar na vida de Adão e Eva e eles conduzirem o povoamento da terra, né? Mas isso eu falo se eles não tivessem caído, manifestando a presença de Deus por onde eles fossem. Mas o que aconteceu? Eles caíram e a presença de Deus foi o quê? Afastada deles. Isso não é uma historinha, só uma história para contar para criança, isso é uma história de fato. Às vezes a gente fala que isso é história de criança, não é. Isso é o fato da Bíblia, né, irmãos? Tem crente que fala, não, eu não quero ver, eu quero só ler livros, porque essa situação de criança da Bíblia. Eu já vi que me montou, tu tirou que isso é história de criança. Essa é a história mais real e mais profunda da realidade da nossa vida espiritual. Que o homem caiu. E nós estamos, né, Deus está nos resgatando pela sua misericórdia, diga amém. Então o que nós podemos dizer aqui, queridos, de uma forma tremenda ali, você lembra o que aconteceu no Éden? A presença de Deus foi perdida, mas teve um outro jardim onde a presença de Deus foi desejada. Né? Nós podemos ver lá, quando Jesus ele ressuscita lá no jardim lá, que é onde foi colocada aquela pedra ali, onde foi o seu sepultamento, ali era um jardim também. Naquele jardim, uma mulher desejou a presença. Quem foi essa mulher? Maria. Alguns dizem que foi Maria de Magdala, Maria Madalena. E ela foi ali, irmãos, eu vivi o meu Senhor.
No momento, eu acho lindo, irmãos, aquela passagem, porque ela pensa que é o jardineiro que está falando com ela. Ela fala, eu vim atrás do meu Senhor. E cadê os 12? Talvez, será que tem 12 nesse sentido aqui? Onde que estão os 12 que eram para estar buscando? Mas uma mulher foi lá buscar. E ela ouve a voz do jardineiro e ela, onde deixaram o meu Senhor? Ela só queria ter o corpo. Porque aquele corpo ali transmitia a presença. E ele falou, Maria. Aí Rabone, é ele. Porque a voz, estou toda arrepiada, irmãos, a voz dele é inconfundível. A voz dele é inconfundível. Então, enquanto lá no jardim onde a presença estava, ela foi perdida porque não foi desejada. Mas uma mulher, irmãos, nos ensinou que nós podemos buscar a presença dele. E essa presença precisa ser desejada. Você lembra quando quando Moisés, ele fala assim, lá em Êxodo 3:11, quem sou eu, né? Jesus, o Senhor queria que ele fosse fazer uma missão. Ele começa a se rebaixar, não, mas eu sei nem falar. Mas o que acontece é porque olhamos para nós mesmos. Na verdade, de fato, não merecemos nada de Deus. Mas só que muitas vezes dizer que nós não somos nada, talvez carregue uma desculpa de não querermos desejar a própria presença. Mas Deus, ele não respondeu para Moisés assim, não, Moisés, vai lá, tu é capaz. Deus nunca falou para um homem que era capaz. O que ele responde sempre para todos nós? Ele respondeu para Moisés, eu estarei contigo. Apesar dos nossos erros, das nossas limitações, falamos errado às vezes, nos confundimos, somos muitas vezes preguiçosos, mentirosos, faltosos, mas ele disse que a presença dele, ela estaria com cada um de nós. Amém? Quem busca a presença de Deus, irmãos, deseja a presença de Deus, ele vai ser com certeza suprido. Tem um texto que fala, Êxodo 33, que é muito conhecido, Êxodo 33:15, quando Deus falou que era para Moisés ir com o povo, ele falou, olha, eu só vou se a tua presença for comigo. Amém? Eu falei, Senhor, eu só vou lá para Terra Nova se a tua presença for comigo. É mais perto aqui no São Jorge, eu só vou até a pé para casa. E sabe o que Deus estava ministrando no meu coração? Eu acho que quase todos nós aqui estamos, irmãos. A maioria mora distante, né? Uma vez eu estava refletindo, Senhor, por que perto? Ele falou, porque é uma forma que eu uso para trabalhar no coração da igreja. Porque se morasse próximo, a gente se acomoda. Alguns já querem se acomodar morando longe. Mas não é um desafio você já vir para cá às vezes. A gente já pensa no Uber, já pensa na gasolina, a gente já pensa no horário que vai terminar o culto. A gente se enche de preocupações. Mas nisso nós estamos sendo moldados por Deus. Será que eu ia valorizar morando próximo? Talvez não. Ou talvez sim, mas talvez na maioria das vezes não. Se acomoda. E ainda tem aquela situação da pessoa que mora perto e ainda chega atrasado, né? Da igreja, né? Então, mas porque nós estamos com foco totalmente, diga assim, fora daquilo que Deus tem para nós. Estou caminhando já para o final, queridos. Então, e quando tem essa presença, Deus vai nos enviar com autoridade. Amém? Para fazer a sua obra. Às vezes temos receio de fazer a obra de Deus, porque esquecemos que quem faz a obra, meu pastor Dami, de fato é o Senhor. É Ele que faz a obra. Se eu entender que no NEF é o Senhor que faz a obra, tudo melhora. Quando eu desejo. E nessa noite, irmãos, com muita humildade, eu queria que nós depois clamássemos nesse sentido. De buscar a presença. Não estou dizendo que você não tem a sua busca. Mas eu quero hoje, nessa noite, que possamos talvez direcionar ainda mais o porquê que eu venho para a igreja. Querido, se você sair daqui, você não vai deixar de ser cristão, você vai ter que buscar a presença onde você estiver. Só vai mudar a cara do pastor, talvez seja mais feio, mais bonito, não sei. Mas você vai ter que buscar a presença. Talvez vai ter um irmão um pouco mais chato, ou até mais chato, não sei. Mas você vai ter esse foco. Não importa a placa, ninguém vai ser salvo pela denominação, pela doutrina particular em si, não é por isso. Mas acima de, claro que tem importância a instituição, claro, não estou diminuindo de ninguém, todos são importantes. Mas mais importante ainda é o quê? É o que eu venho fazer aqui, com cultuar a Deus. De fato, buscar a presença. Então, quando eu chego aqui, eu já chego com mais temor. Eu chego com o desejo de buscar a Deus. Ou seja, estar aqui, de fato, para entregar uma busca ao Senhor. Amém?
Então, por exemplo, a presença de Deus deve ser algo que deve ser o meu alvo, diga amém. Amém? E onde a presença de Deus repousa, que é dentro de nós, não é isso? Que nós somos templo do Espírito Santo. Por isso que o meu corpo eu não posso fazer, eu sempre toco essa questão, tem alguns que eu acho que se incomodam, não sei, mas é importante você entender isso. Se incomodando ou não, se você está se incomodando é porque você está incomodando com a verdade. Como eu também me incomodei, criei vergonha na cara e virei ou pelo menos tento ser um verdadeiro servo de Deus. Estou na luta, como você também está, que deve também buscar ser um verdadeiro servo de Deus. Que é o quê? O meu corpo, irmãos, foi cedido por Deus. Eu vou prestar conta do meu corpo a Deus. Por isso que a Bíblia condena, através desse, quando você entende esse princípio, que eu não posso viver uma vida de prostituição. Eu não posso ficar com uma, com outra. Isso não pode existir na minha vida. Eu não posso, por exemplo, sujeitar o meu corpo à tortura. Eu não posso mutilar o meu corpo, desfigurar. Não estou falando que você talvez está precisando fazer um reparo, né, uma melhoria estética. Eu não sou contra isso, não. Eu acho que isso é válido. Isso é extremamente válido. Claro que existem excessos. Porque se você pensar também que fazer um procedimento estético é totalmente contra, então ninguém vai arrumar os dentes. Né? Porque o dente não é uma coisa estética. Você vai ficar com um panelão, vai dar um sorriso com um panelão, né, na frente. Vai ficar um negócio meio complicado. Se você quiser fazer um implante, faça, se você tiver condição. Né, não tem barro que coloca, faça, não tem nada contra não, meu irmão. Sendo sincero. Ela não vai entrar num exagero. Numa coisa que a pessoa fica se modificando para virar uma coisa que... Vocês estão entendendo, né, irmão? Vocês estão entendendo, amém? Agora, o que eu estou me referindo mais é exatamente o cuidado que nós devemos ter com o corpo que Deus nos deu. Não estou falando que a gente tem que... É só o corpo que fica bonitinho que Deus vai amar, não é isso. Estou falando o que você faz no sentido de santificação. O que sai dos nossos lábios, né? O que nós fazemos com o nosso corpo. Por isso que a Bíblia proíbe, por exemplo, tatuar. É por esse princípio, porque você vai prestar conta do corpo. É como se Deus tivesse dado uma Ferrari. Imagina o seguinte, eu te empresto uma Ferrari. Aí você coloca um adesivo lá. Eu falei, por que tu colocou esse adesivo? Não vai ficar mais bonito. Tu quer botar um adesivo na minha Ferrari. No meu Porsche. Deus te deu um corpo perfeito. Aí você quer inventar coisa. Ah, apóstolo, tudo bem, se teve no mundo, beleza, a gente entende o passado. Estou falando assim, que são por esses princípios. Eu me disse essa palavra, eu falei alguma coisa a respeito, acho que foi lá no Paraíso Verde. Aí quem é que estava lá na frente, irmão? Todos os tatuados. Pra gente orar. Todos os tatuados. Pra te ver por quê? Porque a verdade liberta. Você pensa que eu não quis fazer tatuagem? Quis, logo conheci a bispa. Estou apaixonado, vou colocar aqui. Que essa é bem grandão. A pessoa, ela falou assim, faz. Ela já era mais, né, cheia mais dos princípios do que eu, e aí Deus usou para mim. Aí Deus falou, não faça isso. Né? Não faça isso. Bom, irmãos, a presença de Deus cura, liberta, transforma. Amém, queridos? E não tem técnica. Não tem técnica para isso. É a presença, nós devemos buscar a presença. Amém? Concluindo, o que nós podemos fazer para a gente carregar a presença? Você quer carregar, você quer hospedar, que esse é o tema, a presença de Deus? Primeiro passo, diga consciência da presença. Diga consciência da presença. Não só quando você vai orar, não só quando você vai jejuar, em todos os momentos. No trânsito, lá na faculdade, lá no seu trabalho, nos nossos relacionamentos. Seja verdadeiro, não minta um para o outro. Sejamos verdadeiros. Vamos fazer essa obra crescer, queridos. Confesso para você, o desejo de nós ampliarmos aqui não é por vaidade. Não é nem para mim esse valor. Não é para mim. A bispa posta lá os valentes, você pode ver o que é usado ali. Só que obra é custo, irmão. Obra não é baratinho, não. É custo. Qualquer coisa que você faz é 5 mil, 10 mil reais. Quem já começou a mexer com obra sabe. É recurso. Né? Mas Deus tem prosperado. Eu tenho entendido, irmão, eu falei para a pastora Terezinha mais cedo, para o pastor Denis, que Deus, irmão, está dando uma oportunidade para muitos serem abençoados aqui. Muitos, estou sendo sincero para você, você não vai passar anos e anos construindo, não. Acho que mais o ano que vem a gente deixa praticamente quase tudo pronto. Eu creio nisso. Mas por quê? Porque realmente nós não temos espaço. Queremos fazer casamento coletivo, nós não podemos fazer, não tem espaço. Queremos fazer uma programação com jovens maior, não tem espaço. Porque Deus está enviando as pessoas, irmãos. Estou lhe falando, surgirão novos nefes.
Amém? Você não vai ficar 10 anos no NEF, não. Se você está achando que já está bom o tempo que você está no NEF, então você sai e monte o seu NEF. Quem está entendendo? Você já está lá 5 anos, 4 anos, 2 anos, 1 ano. Beleza, já cresceu o que tinha que crescer, já entendeu, minha pastora? A sua bênção. Lá no culto. Aí você vai correr para agora implantar o seu NEF. Quem está entendendo? Não é isso, minha pastora? Claro que haverão NEFs que irão realmente virar congregação. Quem sabe, minha pastora, um dia o NEF Galadão se torne uma congregação. Mas o fato é que precisamos multiplicar. Se você, não, já tive que crescer lá no NEF Betânia, a evangelista, com todo o carinho com o evangelista Cid, vai abençoar, então meu filho vai multiplicar, porque Deus não vai deixar 100 pessoas lá, minha evangelista. Deus vai trazer. Eu digo experiência como pastor, todos que saíram e multiplicaram lá fora, depois Deus trouxe para repor. Deus não deixa, sério, pode guardar isso no seu coração. Nós não ficamos desamparados. Agora a multiplicação não é assim. Tem 20 lá no NEF da pastora Terezinha, pastora, me dá 10 daqui e fica com 10 para ir. Deixa de papo, isso é divisão. A pastora, vocês dois querem multiplicar? Tem 12, tem 15, tem 20? Esses dois aqui agora vão multiplicar. Vai lá, meu pastor, um exemplo, vai na bênção, vai multiplicar. É assim que é a multiplicação. Porque fica fácil, né? A pastora ganhou os 20, aí dá 10 para um lado, 10 para o outro, né, pastora? Não, você vai ter que multiplicar. O evangelista está lá, ganhou 40, aí um chega lá e me dá 20, fica com 20. Como se fosse assim, dinheiro. Não é assim, né? Né, irmãos? Você vai pegar ali 2 que já estão bem discipulados, já participam, e você vai agora multiplicar no seu NEF, né? Agora, como eu estava falando, queremos ampliar por quê? Temos às vezes atividade com as crianças aqui, nós futuramente vamos tirar até essa parte dessa galeria, vamos deixar ela menor, para ficar com mais espaço para fazer programação aqui na congregação com as crianças. E tantas outras, o social, né, os eventos maiores da igreja. Mas qual é o foco, irmãos? É a presença de Deus. Diga amém. A presença. O que mais, irmãos? Como carregar a presença? Honrar a presença. Como é que você honra? Como é que você honra? É aquela oração simples, aquela oração que não tem busca, não tem intensidade. Não, tem que ter aquela hora. Quando você vai honrar alguém, como é que você faz? Você vai receber alguém na sua casa que você convidou e tal. Você prepara, né, ali nem que seja um banquete. Não podemos ir contra a palavra. Havia isso no partir do pão. Claro que o partir do pão também ele tem um sentido da Santa Ceia também, mas não era só isso. Vocês acham que os apóstolos se reuniam na Santa Ceia? Não. Ali se reuniam no partir do pão, na comunhão, nas orações. Eles se reuniam para estar juntos, porque na hora da comunhão que você está comendo, ali que você é um pouco, você se torna mais você mesmo. Você abre mais o coração. Por isso que a estratégia do diabo é o quê? Que as famílias não se reúnam mais nas mesas. Porque às vezes quando a família se reúne, né, na mesa, fala, ei meu filho, como é que você está? Como é que está o trabalho? E aí, como é que está a sua vida de oração? Poxa, aí eu estou assim, você começa a abrir o coração. É na informalidade, né? É naquilo que não está na formalidade ali de uma situação. Eu vi um vídeo, acho que as meninas da Carvalho mandaram, achei bem interessante, o pós-culto. Acho que o mais interessante também é o pós-culto. É o culto, evidentemente, está acima, evidentemente, somando ao pós, que é o quê? A gente sente, ei, como é que está o trabalho, como é que está a família? Tudo bem, sei que você terminou o culto, tem que ir embora, tudo bem. Mas, querido, pense o seguinte, você vai perder muita coisa se você ficar 30 minutos, 40 minutos a mais ou 20 minutos para conversar com o irmão, para trocar uma ideia, para saber como é que foi a semana dele. Isso é muito importante. Amém? Como é que está aí? Como é que está aquela luta? Ore por mim. Isso é maravilhoso. Amém? A gente arruma as coisas aqui. Irmãos, arrumar aqui não deve ser peso, não. Volta a questão do mundo. Se tivesse uma festa, você é o primeiro a arrumar. Não tem a festa, o caboclo arruma a mesa, tira tudo. Não, a gente deixa tudo arrumado, porque o dele fica. É ou não é assim o mundo, irmão? Mas chega na igreja, meu irmão. Chega só o sangue. Eu lavar o banheiro, nem em casa eu lavo. Não, meu irmão, não me convide para ir no seu banheiro da sua casa, porque né, deve estar só a graça e a misericórdia, né? Você não lava nem na sua casa, né? Nós temos que viver também, queridos, terceiro ponto, com foco na comunhão.
e não na batalha espiritual apenas. Vivemos a batalha espiritual, devemos lutá-la, né, todos os dias, mas acima disso deve ter o quê, queridos? Um foco na comunhão com o Espírito Santo de Deus. Diga amém. Irmão, se você estiver buscando, o diabo vai retroceder, com toda certeza. Ele vai até lhe tentar, vai ter os seus contra-ataques, mas você diga assim, estará forte. Diga, eu estarei forte, porque o Senhor é minha força. Você pode dizer? O Senhor é minha força. Amém? Bom, eu finalizo dizendo o que Maria fez, né, queridos? Ela não buscou uma informação apenas, né? Ela não buscou ali só ver o que aconteceu com o corpo. Ela sabia que aquele corpo que Jesus havia prometido que iria ressuscitar, de fato aconteceu. Aleluia. Rapaz, ele falou que ia ressuscitar, eu vou lá. A presença vai ser tremenda. Chegou lá, ou talvez no primeiro momento, ela não tinha talvez tanta certeza se ele havia ressuscitado, porque ela vai perguntar pelo corpo. Onde é que está o corpo? Vocês colocaram, né? Mas quando ela ouve, opa, ele ressuscitou realmente. Aqueles que buscam a presença, irmãos, é tremendo. E aí eu finalizo dizendo para você, ela não foi só buscar ali no sentido de talvez um culto mecânico, mas ela queria segurá-lo, ela queria procurá-lo, ela queria tocar, porque uma vez ela foi tocada por esse amor. Amém? Então nessa noite, queridos, eu queria orar com você, juntos, né? Juntos clamarmos ao Senhor. Se você quiser, pudesse pôr de pé. Aí no seu lugar mesmo, hoje você vai ficar aí no seu lugar. Mas eu queria pedir de coração a você que juntos nós pudéssemos buscar a presença.